Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita e dessa vez vamos fazer um comentário sobre a passagem de Paulo, quando Paulo encontra Jesus e diz aquela frase memorável que está transcrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, item 6, quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Paulo ia, ainda Saulo, né? Saulo de Tarso. Eu vou falar sempre Paulo, embora a gente saiba que é após a sua conversão ao cristianismo que ele adota o nome de Paulo. Mas para não ficar Saulo, Paulo, falar só Paulo, né? Paulo estava indo para Damasco procurar aquele que tinha convertido a sua noiva Abigail ao cristianismo, e ele que já tinha dado início à perseguição dos cristãos, então vai a Damasco sabendo que lá se encontrava aquele que tinha sido o responsável por essa conversão. E quando chega às portas de Damasco, então, Paulo e a sua caravana são surpreendidos por pela presença de Jesus, que já estava desencarnado. Jesus aparece em espírito para Paulo, e Paulo, então, né, ah, cai ali da sua montaria e fala, né? Senhor, que queres que eu faça? Paulo fica cego diante da visão de Jesus, e Jesus não diz a Paulo exatamente o que ele deve fazer. Jesus diz apenas para Paulo entrar na cidade e esperar que ah, ele saberia o que deveria fazer, né? E quantas vezes nós nos deparamos com conosco mesmo, nos fazendo essa pergunta aos céus, né? O que fazer agora, Senhor? O que fazer? Que queres que eu faça nessa circunstância, na nossa vida como um todo, né? E a gente vai observar que, embora a gente tenha no movimento espírita e no movimento cristão como um todo, né, a figura de Paulo como um grande missionário, é preciso entender que a, a, essa resposta de Jesus à sua pergunta, ela não vem de forma fácil, rápida e absolutamente clara para Paulo, né? Então, Paulo entra, né, depois, ali só Paulo vê Jesus, a sua caravana não vê, ninguém entende nada do que está acontecendo, acham que Paulo está louco, né? Deixam Paulo em Damasco. Paulo passa 3 dias em Damasco, meio sem norte, sem saber o que fazer, cego, e Ananias, que tinha convertido Abigail, então, ah, é mandado por Jesus para encontrar Paulo, para curá-lo da cegueira e para restituí-lo, vamos dizer assim, né, a uma condição de ativa, né? Ah, Ananias faz isso, vai lá, cura Paulo, né? E dá a Paulo as primeiras anotações de Mateus, que Paulo passa o tempo ali, alguns dias ali, copiando mais de uma versão eh, daquelas anotações, e depois dali, Paulo fica meio sem saber o que fazer, né? Porque Jesus não diz claramente o que fazer depois dali, né? Ele então vai procurar os amigos, os fariseus, que, assim como os soldados da sua caravana, o tomam como louco. Ele vai procurar a sua família, e o seu pai o rejeita. É certo que o seu pai dá ali também um troco para ele para ajudá-lo nas suas dificuldades, mas o rejeita. Ele vai procurar os homens do caminho, Pedro, Tiago, e quando chega lá, os homens do caminho não acreditam que Paulo, que tinha iniciado todo o movimento de perseguição dos cristãos,
tinha se convertido, não era possível, isso só podia ser uma emboscada. E rejeitam Paulo, mandam Paulo dar um tempo, peraí, não é assim, né? E Paulo então fica absolutamente sem saber o que fazer, vai conversar com Gamaliel, que era o seu o seu mentor, vamos dizer assim, espiritual, né? Mentor encarnado, né? Uma pessoa a, que, né? Paulo herda o cargo de Gamaliel no Sinédrio, e Gamaliel já tinha visitado a Casa do Caminho, já tinha se encontrado com Sidônio, né? Que tinha sido também um fariseu importante, e, e, e fala de modo muito forte para Gamaliel, que Gamaliel passa a reconsiderar as suas convicções e vai se tornando aos poucos cristão. Então, quando Paulo vai conversar com Gamaliel, Gamaliel o adverte e diz para Paulo: Paulo, talvez seja melhor você se retirar um pouco da cena pública e, ir para o deserto, né? Vai para o deserto, passa um tempo lá, medita, né? Refaz as suas ideias, dá um tempo, porque tá todo mundo com a certeza de que você é o cara que engendrou toda essa perseguição aos cristãos. E Paulo vai. Paulo passa 3 anos no deserto, encontra no deserto Áquila e Prisca, e Paulo fica no deserto fazendo tapetes. Paulo sabia fazer tapetes. Fica no deserto com Áquila e Prisca, que era um casal que estava no deserto fugido da perseguição exatamente engendrada por Paulo. Eles não falam, em algum momento, eles contam para Paulo daquilo que tinha acontecido com eles, e Paulo gasta bastante tempo para, em um determinado momento, confessar a eles que aquele Paulo que eles estavam se referindo, né, como grande perseguidor dos cristãos, era ele que estava ali. Áquila e Prisca o acolhem, o perdoam num certo sentido, né? Porque durante os 3 anos de deserto eles passam estudando o Evangelho. Então, quando Paulo se revela, eles têm ali a demonstração do perdão, do entendimento, e acolhem Paulo. Veja bem, ah, muitas coisas aconteceram desde que Jesus falou para Paulo simplesmente entrar na cidade, que ele saberia o que fazer. Em resposta à pergunta: o que queres que eu faça? Paulo passa mais de 3 anos sem ainda uma clara identificação, vamos dizer assim, da sua missão, como ou do seu propósito, ou da sua possibilidade de agir como missionário. Ele passa ainda 3 anos em Tarso, como tecelão, apagado, e só depois disso, só depois de quase uma década, praticamente, ele vai ser acolhido pela Casa do Caminho e vai começar a contribuir efetivamente com o trabalho daqueles que eram propagadores da ideia do Cristo. Mas observe, ainda assim, quando Paulo entra e começa nesse trabalho, ele não consegue claramente expor as suas ideias. Ele tem dificuldade de expor as suas ideias. Então, ele fica num trabalho mais de backstage, né? Né? De amparo, né? De apoio, né? A Pedro, né? Que era o grande orador ali na circunstância. Muito bem. Quando
decidem fazer a primeira grande viagem, que não vou entrar aqui em detalhes do porquê ocorreram as viagens, né? Quando ocorre a primeira grande viagem, quem é destacado para fazer a primeira viagem é Barnabé, como o protagonista, aquele que vai levar e visitar as aldeias à redondeza de Jerusalém, e Paulo vai como coadjuvante. Paulo não vai como protagonista na primeira viagem. É no decurso da primeira viagem que a situação entre Paulo e Barnabé vai se alterar. Ali é que, vamos dizer assim, os dons de missionário de Paulo vão aparecer e, quando eles voltam, Paulo é o protagonista da história e Barnabé é vamos dizer assim, o seu auxiliar. Então, observe que, para que Paulo identificasse o seu propósito, né, o seu propósito de divulgador das ideias do Cristo, de missionário, desde o momento de encontro dele com Cristo até a primeira viagem, passou muito tempo. E por que eu enfatizo isso? E um tempo de aprendizagem, né? Porque às vezes a gente quer saber, ou quer identificar, ou quer ter um protagonismo muito grande, sem perceber que é necessário um processo de amadurecimento, de aprendizagem, de confessar os nossos erros, como Paulo fez, né? De aprender sendo coadjuvante, de calçar as sandálias da humildade, sabendo que a gente tem, né, limitações, aprendizados, que a gente tem que aprender com aqueles que estão à frente no trabalho, né, para depois a gente, né, galgar outras possibilidades. É como Jesus diz para nós: sede fiel no pouco e eu lhe darei muito mais. Muito bem, mas nós queremos avançar nesse estudo pensando uma outra questão, né? O que Jesus teria dito para nós quando, se nós olhássemos o seu evangelho e procurássemos no seu evangelho a resposta a essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Será que Jesus respondeu de forma clara para a gente a essa questão? Vamos observar. Eu selecionei aqui várias passagens que tentam dar essa resposta. A primeira delas é quando Jesus diz: levanta-te e anda, busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á. São passagens diferentes, mas que têm o mesmo propósito: dizer, você quer encontrar a sua missão? Você quer encontrar o seu propósito de vida? Levanta-te e anda. Vai, procura, faz, busca, né? Que você vai encontrar. Os nossos propósitos não vão aparecer simplesmente na nossa vida. É preciso que a gente busque, é preciso que a gente faça, é preciso que a gente caminhe, é preciso, às vezes, até que a gente erre o caminho para que, ao buscar, né, a reconsideração daquilo que nós fizemos de errado, a gente compreenda melhor o que nós devemos fazer. Mas existe uma outra passagem em que Jesus fala, dá essa resposta quase que explicitamente. É a passagem em que a gente tem do bom samaritano, né? No início da passagem do bom samaritano, Jesus conversa com o doutor da lei, que lhe pergunta: Senhor, que devo fazer para ter a vida eterna? E mais ou menos, com outras palavras, é exatamente isso que nós estamos buscando. O que é que nós devemos fazer agora para sermos bem-sucedidos na nossa vida, termos a vida eterna,
termos sucesso nessa encarnação e felicidade no mundo espiritual? E que Jesus responde para ele? Ele diz: o que está escrito na lei? O que leis? E o doutor da lei, então, lhe diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Deixa eu olhar aqui para não errar. De toda a tua alma e de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde então para ele: faze isso e viverás. Então a resposta de Jesus para o doutor da lei a essa pergunta, o que fazer, é simplesmente a resposta: cumpra a lei. Você não sabe qual é a lei de Deus? A lei de Deus não é a lei de amor ao próximo? Cumpra a lei. Esse é o propósito da sua vida, da nossa vida. E o doutor da lei queria especificar mais e pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Jesus então conta a parábola do samaritano, que nós, em geral, já conhecemos, né? O homem que cai no caminho, passa o sacerdote, passa o levita que não o acolhem, depois passa o samaritano que o acolhe e que o leva, trata dele, enfim, que age com compaixão. E aí, o Senhor Jesus, no final, então, pergunta para o doutor da lei: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Então veja que Jesus faz uma pergunta diferente. Jesus não diz o que está no chão, o que foi assaltado pelos salteadores, né? É próximo de qual deles? Não. Qual deles foi o próximo? Se aproximou, foi próximo do que caiu no chão. E aí, o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz: vai e faz o mesmo. Então, quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, e quando pergunto quem é o próximo, Jesus diz: seja o próximo do outro, aproxime-se do outro, acolha o outro nas suas necessidades, né? Seja essa pessoa quem for. Então, se ah, não era suficiente a resposta simplesmente dizer cumpra a lei, Jesus especifica ainda mais para nós. Há uma outra passagem que Jesus vai dizer para nós o que nós devemos fazer. É a passagem da separação entre os bodes e as ovelhas, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, que vai dizer exatamente para a gente da necessidade disso que nós acabamos de falar na parábola do samaritano, que é você acolher o outro nas suas necessidades. Então, na passagem do bode das ovelhas, que eu nunca sei quem é o bode, quem é a ovelha, para que lado vai, para o direito ou esquerdo, não importa, Jesus diz: toda vez que nós fizemos alguma coisa para os nossos irmãos em necessidade, ou demos comida, ou demos abrigo, ou demos vestimenta, ou fomos ver, ou oramos por essas pessoas, foi ao Senhor que fizemos, né? Então Jesus diz: ora, todos esses que fazem por aqueles que têm necessidade, fazem antes para mim. Nos recomendando, então, que essa é a atividade que nós devemos fazer. Esse é o propósito da nossa vida. Muito bem, mas Jesus ainda vai trazer outras passagens para a gente que vão indicar o que nós devemos fazer. Vai dizer, por exemplo, que nós devemos perdoar não apenas 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E conta a passagem do servo incompassivo. A passagem do servo incompassivo é aquela em que há uma pessoa que deve muito para o seu senhor, mas muito. Enquanto essa mesma pessoa tem uma outra pessoa
que deve a ela muito pouco dinheiro. Então, ela se vê no direito de cobrar daquele que lhe deve e, ao mesmo tempo, pedir perdão da sua dívida que ele tem com aquele a quem ele está devendo. Então, a passagem do senhor incompassivo, do servo incompassivo, é exatamente a ideia de que nós temos uma grande dívida com a vida, né? Pelos nossos erros, nossos enganos, mas não somos capazes de perdoar aquele que passa à nossa frente, que às vezes age de forma inconsequente conosco, ou impensada, ou por qualquer razão, né? Então, o Senhor Jesus está dizendo para a gente: perdoe. Olha aí, propósito de vida. Ou vai dizer para a gente: reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho. Se você fez o mal a ele, ou se ele fez o mal a você, vai lá e se reconcilia com ele enquanto está a caminho. Ou vai dizer para a gente como nos comportar nos lugares públicos, quando o Senhor Jesus diz para nós: se vai participar de uma assembleia, senta nos últimos lugares, né? E ainda mais, vai dizer ainda para a gente a necessidade de nós fazermos bom uso dos recursos materiais que nós temos. Naquela passagem, quando ele diz para nós darmos conta da nossa mordomia. É uma passagem que nem sempre a gente se recorda bem, não é tão conhecida, que está em Lucas 16, versículos 1 e 2, quando diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Então, a ideia de que nós, né, somos aqueles que administramos os bens do Senhor, os bens da vida, os bens que nos são proporcionados pela bondade divina, e o Senhor Jesus nos diz: dá conta da tua administração, da tua mordomia, né? Multiplica seus talentos, não enterra seus talentos, mas multiplicar os seus talentos é fazer a matemática divina, é dividir para multiplicar, dividir com outro aquilo que nós temos para multiplicar as bênçãos de Deus em torno de nós. Muito bem, o Senhor Jesus nos diz para sermos semeadores na parábola do semeador, espalhando o quê? Exemplos de bondade. Mas, e a gente poderia ainda multiplicar ainda mais, lembrar ainda de outras passagens que Jesus nos diz o que fazer. E eu te coloco um desafio para ver se você se lembra de alguma que eu não citei aqui. Ah, me lembrei de uma outra. É, do que Jesus disse que era para a gente fazer. Não exatamente assim, né? Que é a passagem da mulher hemorroíça, né? É, dando o exemplo para nós de fé. A passagem da mulher hemorroíça é aquela em que a mulher tem fluxos de sangue e ela acredita que somente tocando nas vestes de Jesus ela se curaria. Jesus está no meio da multidão, andando na cidade, e ela vai tentando se aproximar dele e em um determinado momento ela consegue encostar então em suas vestes. Então Jesus para e diz: alguém me tocou. E os discípulos falam para Jesus: mas como assim? Claro que alguém te tocou, olha só, a gente está no meio da multidão. Ele falou: não, não, alguém me tocou. E ela ali constrangida troca ali palavras com o Senhor Jesus, que lhe diz: mulher, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Então, ter a fé da mulher hemorroíça. O que Jesus nos recomenda que nós não devemos fazer? Primeiro,
Não é bem não fazer, mas é fazer não fazendo. Quando ele diz para a mulher adúltera, vá e não peques mais, né? Então, se nesse caminho todo erramos, reconcilia-te e não peques mais, né? E a outra passagem, que é talvez a mais importante, é aquela em que o Senhor Jesus olha para aqueles que se dizem cristãos e diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, o que é praticar a iniquidade? Praticar a iniquidade é a, a iniquidade está associado ao ato de ser mau, injusto, perverso. Como nós podemos ser maus, injustos e perversos nos dizendo cristãos? Né? É uma incompatibilidade. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu não considero aqueles que têm apenas o propósito, né, do amor na boca ou na mente, mas não tem no coração, não conseguem transformar isso ainda em em ações verdadeiras no bem, né? São as ações verdadeiras no bem que, num certo sentido, contam, porque elas que vão mostrar que nós estamos, né, no caminho verdadeiramente. O espírita se reconhece pela sua transformação moral. Tem que ter alguma transformação, né? Então, o Senhor Jesus vai dizer: olha, não pratique iniquidade. Porque se você pratica iniquidade, mesmo que você tenha, como diz a passagem, né? Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e o Senhor vai dizer: olha, se vocês fizeram, ótimo, mas não foi em minha causa, porque vocês são praticantes da iniquidade. Faça. E agora, entrando na parte da doutrina espírita, há muitas questões dos livros dos espíritos que podem nos remeter à ideia de uma resposta para o que queres que eu faça. A primeira está na questão muito comentada entre os espíritas da a questão 132 do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da encarnação. É curioso que a gente não estuda muito o objetivo da reencarnação, que é a questão 167, mas, de qualquer maneira, vamos ficar aqui na questão 132. Na questão 132, a gente tem como uma das ideias aquela que nos fala que todos nós, ao encarnarmos, temos que dar conta da nossa parte na obra da criação. Então, na medida em que a gente busca atender às ordens de Deus e dar a nossa contribuição para que o mundo fique melhor, nós próprios nos adiantamos. Veja que não há uma resposta dizendo assim: faça isso ou faça aquilo, mas há uma resposta dizendo: encontre algo para ser feito, dando então uma boa contribuição, deixando uma contribuição importante para o mundo. Quando a gente observa a questão 573 do Livro dos Espíritos, que é uma outra questão muito pouco discutida, a gente vai encontrar a pergunta que Kardec faz sobre qual a missão do espírito encarnado. Poxa vida, como não tinham me falado isso antes, que Kardec tinha feito essa pergunta, que tinha a resposta de qual a nossa missão aqui, afinal de contas, né? E os espíritos vão responder, então, para Kardec o seguinte: a missão do espírito encarnado consiste em instruir os homens e ajudá-los a progredir. Então, eu gosto muito do início dessa resposta, porque a ideia da necessidade de instruir os homens
aponta para dois caminhos. Um é a necessidade de nós darmos bons exemplos, e a outra é aquela que nos lembra da nossa responsabilidade, da nossa missão de darmos chance para outros espíritos reencarnarem através da maternidade, da paternidade, dando a nossa contribuição para que esses espíritos também evoluam, né? Então, é claro que se eventualmente a gente né, não tiver na nossa encarnação a oportunidade da maternidade e da paternidade, nós temos outras maneiras de continuar dando a nossa contribuição na obra da criação e na instrução dos homens, né? Então, está aí já, mais uma vez, uma resposta delineando para a gente um objetivo de vida, mas que nós temos que encontrar a forma como vamos fazer isso, né? Na sequência da resposta, então, dos espíritos está instruir os homens, ajudá-los a progredir e melhorar as instituições. Então, onde quer que a gente passe, a gente deveria deixar o nosso legado positivo, buscando melhorar os lugares por onde nós passarmos. E os espíritos continuam melhorar então as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão do mesmo modo que aquele governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência, como dito na questão 132. E aí os espíritos vão terminar dizendo: cada um tem sua missão nesse mundo, porque todos podem ser úteis de alguma forma. Então, a gente observa que, diante de Deus, todos nós temos, né, podemos, o que quer que façamos, seja do pequeno ou do grande, nós estamos dando e cumprindo a nossa missão, dando conta da nossa responsabilidade e cumprindo a nossa missão, e a nossa missão, num certo sentido, consiste em nos tornarmos úteis em alguma coisa uns para os outros. Então, nós lembramos, a partir dessa indicação, né, de nós nos tornarmos úteis, da lei do trabalho, que vai dizer que toda atividade, toda ocupação útil é trabalho. Então, a nossa missão é trabalhar constantemente, trabalhar ah, ao trabalhar para que a vida se engrandeça, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas, nós próprios nos engrandecemos. Por isso, na questão 679 e nas questões seguintes, né, a questão 675, quando vai falar da questão do trabalho, vai dizer que nós temos que trabalhar no limite das nossas forças. Nós temos o direito ao repouso, claro, para renovar as nossas energias. Deus deixa que a gente perceba o quanto nós somos capazes de trabalhar, né? Mas é uma questão muito importante no Livro dos Espíritos, todos são importantes, né? Mas que a gente gostaria de ressaltar aqui, quando diz assim: e aquela pessoa que não precisa trabalhar para sobreviver, ela ainda assim precisa trabalhar? E a resposta dos espíritos diz assim: a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior quanto mais cota de tempo livre lhe coube para fazer o bem. Ou seja, se você não precisa trabalhar numa ocupação, se você não precisa trabalhar em alguma coisa para que você, no emprego, para que você se mantenha, né, materialmente encarnado, né,
mais responsabilidade você tem de se tornar útil aos outros dentro dessa cota de tempo livre. Jesus já tinha dito para nós o que fazer, a doutrina espírita vem especificar ainda mais, dizendo: você deve encontrar, né, dentro das possibilidades que tem, como na passagem dos talentos, né, você tem que encontrar quais são o que é o que você pode fazer de melhor para o mundo. E eu gosto muito, me lembrei muito de uma passagem de não é um palestrante espírita, é um filósofo chamado Clovis. Ele fala sobre a felicidade. E ele fala que a felicidade, dentro do pensamento filosófico, é quando você tem aquilo que ele chama de um aumento de potência, né? O aumento de potência é quando você está entusiasmado com o que você faz. Você faz com entusiasmo. Há um momento de felicidade no campo filosófico, é aquele momento em que você não quer que termine, né? É aquela atividade que você gostaria de continuar fazendo, é aquela atividade que o tempo passa e você não percebe. É nessa atividade que você se realiza. Essa atividade que dá prazer em fazer, por mais que tenha momentos que sejam uma coisa enfadonha, mas é um enfadonho que você sabe que vai ter uma realização posterior e que então você se realiza ali, você se encontra ali. E ali, nesse aumento de potência, então, é quando você está feliz. E ele então diz que ele tem esse momento de felicidade quando ele dá aula, né? Que ele se encontrou quando ah, teve a primeira oportunidade da aula, que ele conta nas suas palestras como foi, de forma jocosa, que é muito engraçado. E o grande ponto é que ele vai dizer assim: essa foi a forma como eu encontrei de me sentir realizado na vida. Mas essa é uma fórmula de sucesso para qualquer pessoa? Não. Você tem que encontrar o que te realiza. Nós temos que encontrar o que nos realiza, o que faz com que a gente aumente a nossa potência de vida para multiplicar para os outros, para nos tornarmos mais úteis para os outros, para que a gente faça, como eu havia comentado, a matemática divina. Divida aquilo que nós temos, multiplicando as bênçãos divinas que chegaram para nós. E o último comentário que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é em relação à passagem que está no livro Voltei. No livro Voltei, conta a história de Frederico Figner, que foi um dos, ah, dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, e Frederico Figner desencarna. Quando ele desencarna, ele percebe que ele não está assim 100%, vamos dizer assim. A Bezerra de Menezes vem ajudá-lo na desencarnação. Isso está, né? Voltei em um livro de Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, que é o próprio Frederico Figner. E quando Bezerra de Menezes está levando o irmão Jacó, né, para as esferas de tratamento no mundo espiritual, ele leva também alguns outros espíritos junto, né? Vai assim uma caravana de espíritos desencarnantes que Bezerra de Menezes está ali à frente, né? Levando, responsável por aqueles espíritos. E nessa caravana existe uma pessoa
um espírito desencarnante que está numa posição melhor do que a de Frederico Figner. E olha que Frederico Figner foi não apenas presidente da Federação Espírita Brasileira, mas também um trabalhador, né, que ia ao centro espírita mais de uma vez na semana, ia mais de uma vez por dia, era médium receitista e fazia muitas coisas. E aquela mulher estava numa posição melhor do que a dele. E por que ela estava numa posição melhor do que a dele? Quem era ela? Ela era uma professora de uma escola que se dedicava com amor àquilo que ela fazia. Então, aquilo que nós devemos fazer, a resposta ao Senhor que queres que eu faça, é: faz, dá conta da tua administração, dá conta da tua vida, obedece à lei, torne-se útil para as pessoas, mas faça isso com amor, com alegria, com potência divina, né? Potência de vida, né? Com entusiasmo, sabendo que acima de tudo, nós estamos trabalhando na seara do Cristo, na seara daqueles que vão fazer como Jesus disse a Pedro: vai e apacenta as ovelhas, vai e ajuda, né, a dar conta das atividades de evangelização do mundo e de nós mesmos em primeiro lugar. Certo? Vamos pensar sobre isso e vamos ler aquilo que Jesus nos fala. Vamos ler a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, e por isso eu sempre incentivo: tenha a sua codificação em casa. Vou deixar um link aqui embaixo para que você agora, né, entre no link e compre a sua codificação espírita, para que você tenha os livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o pensamento de Kardec, o pensamento, né, a Bíblia, que muitos espíritas não têm, né, para que a gente possa estudar e, e meditar sobre, afinal de contas, o que é que se espera de nós nessa vida. A gente espera do fundo do coração que essa reflexão que foi trazida na manhã de hoje possa te ajudar no seu caminho, na sua jornada, pedindo a Deus que te abençoe nessa hora, você, sua casa, sua família, a sua vida, né, seja repleta de bênçãos, para que a gente possa se encontrar depois com mais tranquilidade no mundo espiritual, se abraçar e dizer: graças a Deus, demos conta do nosso recado, demos conta da nossa mordomia. Fica com Deus, que Deus te abençoe hoje sempre, e até o próximo estudo.